Olá pessoal, olá galerinha, tudo bem? O canal Professor Shoa, o show de física está de volta. Dessa vez nós vamos trabalhar a física 2, tá? Vamos trabalhar a termodinâmica. E no estudo da termodinâmica, hoje nós vamos ver as transformações abertas e as transformações fechadas ou cíclicas, tá? E nós vamos ver também o diagrama de Clapeyron, tá ok? Então, fique atento, fique ligado, assista nosso vídeo, indique nosso canal, tá ok? Compartilhe nosso vídeo, deixe seu like e vamos lá a nossa vinheta. Solta a vinheta aí, Marciano! Bem, pessoal, então vamos lá. Olha só, hoje nós vamos trabalhar a termodinâmica, né? Física 2, onde nós vamos trabalhar as transformações, tá? E os diagramas de Clapeyron, certo? Então, o que é o diagrama de Clapeyron? Bem, veja o seguinte. O diagrama de Clapeyron, o que é? Bem, é um diagrama que vai relacionar pressão e volume, tá certo? Quando você tiver um diagrama aqui, em um gráfico, tá? Que você relacione, ó, pressão e volume, então nós vamos estar trabalhando aí o diagrama de Clapeyron, certo? Pressão versus volume, certo? E ao trabalhar esse diagrama de Clapeyron, nós vamos ver, lembre-se que pressão pode variar, volume pode variar. Então, quando você trabalha volume variando, o que isso lhe leva logo a pensar? Leva a pensar na realização de trabalho de um gás. Ou um trabalho realizado pelo gás, ou um trabalho realizado sobre o gás. Tá bom? Então, na realidade, esse gráfico, esse diagrama de Clapeyron, ele vai nos ajudar na termodinâmica a calcular o trabalho realizado ou recebido por um gás. Tá bom? Então vamos ver aí. Pois bem, então nós queremos calcular esse tal trabalho realizado pelo gás, tá certo? Então vamos pensar o seguinte. Primeiro, as transformações, elas podem ser trabalhadas de duas maneiras, tá? Você vai ter, olha só, transformações. As transformações que nós vamos trabalhar, elas podem ser abertas ou podem ser fechadas, tá? Quando elas forem abertas, veja só, as transformações abertas são aquelas em que nós temos aqui, digamos, no gráfico pressão versus volume, nós temos uma única figura em um único sentido, tá? Ou aqui no sentido, digamos, de aumento do volume, tá? Perceba aqui que o volume aumentou, ou temos redução no volume. Então, assim, ele seria uma transformação aberta. Já por outro lado, quando nós tivermos transformações fechadas, as fechadas também são chamadas de cíclicas, tá? As transformações fechadas também são chamadas de cíclicas. Isso por quê? Porque vai haver aí um ciclo, né, na transformação termodinâmica. Você vai ter aqui volume, pressão e digamos que o gás sofra a ação de um ciclo aí, ele saia de um ponto e o gás sofra, digamos, vá até um certo volume, certo? Ele aumentou o volume e depois ele pode voltar e diminuir o volume novamente. Aí nesse caso a transformação vai ser cíclica ou fechada, né? Porque você fechou um ciclo, tá bom? Então aqui é uma transformação aberta e aqui é uma transformação cíclica, que a gente poderia chamar de fechada, mas é comumente chamada de cíclica, tá certo? Vamos continuar então. Então vamos lá. Perceba só. O trabalho realizado ou recebido por um gás, esse trabalho pode ser de três tipos, tá? Você pode obter, né, analisá-lo de três maneiras. Na primeira maneira, a gente pode dizer quando o gás realiza trabalho. Quando o gás realiza trabalho, digamos, há uma expansão, tá? Uma expansão do sistema. Então, nesse caso, o trabalho é positivo.
tá certo? Então, no gráfico aqui, que você teria volume, pressão versus volume, certo? Se houver uma expansão, ou seja, o gás sai de um estado A e vai de alguma maneira para um estado B, então nesse caso aconteceu uma expansão do gás. Aí nesse caso nós dizemos que o trabalho é realizado pelo gás. Então o gás realiza trabalho sobre o meio, tá certo? No caso contrário, tá? No caso contrário, nós temos aqui a situação 2. Tá? Na situação 2 é quando o gás recebe trabalho. O gás, quando recebe trabalho, é porque ele está sendo comprimido. O volume está diminuindo, tá certo? Está havendo uma compressão. Então, veja só. Quando o gás recebe trabalho, ou seja, quando é realizado trabalho sobre o gás, aí esse trabalho vai ser negativo. Se é negativo, o que acontece? No gráfico que nós vamos ter pressão versus volume, neste gráfico nós vamos constatar que o volume passou aí do estado, digamos, B, né, e voltou para o estado A. Então, nesse sentido aí, o que ocorreu? Ocorreu uma redução do volume. O volume diminuiu. Então, nesse caso aí, está ocorrendo uma compressão, tá? Aqui é uma compressão e aqui é uma expansão. Observe só, aqui é uma expansão do gás, por isso que é um trabalho realizado pelo gás. E aqui nós temos uma compressão do gás. Compressão do gás. E se o gás foi comprimido, então o trabalho foi realizado sobre o gás. Por isso nós dizemos que o gás recebe trabalho, porque foi realizado sobre ele. Tá certo? E pode haver ainda uma situação terceira, pode acontecer de o trabalho não existir, né? A terceira situação é de não existir trabalho. Pode acontecer, tá certo? Olha lá, pode acontecer, tá bom? Bem, mas se não o trabalho não for realizado, como é que seria isso no gráfico de pressão versus volume? Ora, você tem aqui o volume, você tem a pressão, e quando não tem trabalho realizado é porque o volume não sofreu alteração, tá? Então, por exemplo, eu posso dizer que o estado A era algum estado aqui de cima e o gás, olha só, passou direto para o estado B, passou para o estado B sem sofrer aqui nenhuma variação do volume, tá? Nesse caso aqui pode acontecer, né? Se o volume não varia, vai ser o quê? Vai ser uma transformação isocórica ou isovolumétrica, tá bom? Então, ou isométrica, que nós chamamos também. São três sinônimos, né? Que nós dizemos isocórica, isovolumétrica ou isométrica, tá? Então, nesse caso, se não tem variação do volume, ó, perceba, não vai haver realização de trabalho nem pelo gás, nem sobre o gás. Então, quer dizer que o gás ele não vai trocar trabalho com o meio. Beleza, pessoal? Então, nós temos essas três situações aí, tá? E essa situação não há realização de trabalho. Mas olha só, o que nós sabemos? Que no canal O Show de Física, o que acontece? Nós vemos sempre mais. E olha só uma coisa que a gente pode constatar, pode perceber aqui também, tá? Que esse trabalho realizado, ele é obtido, pessoal, ele é obtido, ó, pela área dessa figura, tá? Esta área aqui, esta área é que vai ser numericamente igual, olha só, ao trabalho realizado. Aí, nesse caso, quando há uma expansão, diremos que ele é positivo. E aqui, olha só, quando há uma compressão, nós diremos que esta área vai ser numericamente igual ao trabalho realizado, só que vai ser negativo, tá bom? Aí você pode perguntar, mas professor, eu não sei calcular essa área aí, realmente. Esse tipo de área, curva dessa maneira, é calculado, tá, só em nível superior, no ensino superior. Mas não se preocupe que para o ensino do Enem, para o estudo do Enem, as áreas que aparecem são área de triângulo, tá, de trapézio, de quadrado, retângulo, ou então muito difícil também aparece a área de um círculo, tá, em que a curva seja circular, digamos côncava e também convexa. Aí você vai ter um círculo para calcular. Só isso, tá? Não se preocupe que vai ser situações
de áreas conhecidas. Aqui é só um exemplo. Beleza? Tudo bem? Bem, então continuando, vamos ver o que seria a transformação cíclica, certo? A transformação cíclica termodinâmica. Então vamos imaginar aqui no gráfico pressão versus volume, tá? Nós temos a seguinte ideia. O que acontece? Digamos que o gás seja expandido. Ele vai aqui do ponto A até um ponto B, certo? Nesse caso, se ele vai de A até B, nós temos aqui, lembre-se que você pode calcular a área dessa figura, né? A área dessa figura. Aí você vai ter também o que? Um trabalho positivo, porque tem uma expansão, né? Essa aqui ainda não é simples, é só uma transformação aberta. Vamos pensar agora na volta. Na volta, vindo do ponto B para o ponto A, digamos que o gás venha por este caminho. Venha por esse caminho. Aí você vai ter aqui, olha só, um trabalho, uma área, e nesse caso nós vamos ter um trabalho negativo, certo? Então, temos aqui a expansão, que é positiva, e temos a compressão, que foi um trabalho negativo. Resultado. Mas perceba aí, na situação total, ida e volta, será que esses trabalhos foram iguais? Não, né? Não foram iguais. Então perceba, é quando a gente diz que trabalha a transformação cíclica, em que o gás saiu da posição A, foi para a posição B, vou botar aqui, e depois retornou para a posição A. Retornou à posição A. Perceba que aquela área ali é a área total da figura, né? Contando aqui o todo, ó. Tudo isso seria aquela área lá. Aqui esse outro trabalho seria só a parte de baixo, né? Então, se eu quiser saber o trabalho total no ciclo, né? No ciclo eu vou ter só essa região aqui desse ciclo. Então essa região, o trabalho que eu vou ter aqui no ciclo, ele será quem? Será o trabalho, vamos chamar esse aqui de 1 e este de 2. Então vai ser o trabalho 1, certo? Somado ao trabalho 2. Só que esse trabalho 2, ele é negativo. Então vai haver uma subtração na realidade. Então você vai ter que o trabalho do ciclo aí, vai ser um valor maior menos um menor. Aí você vai ter um trabalho de um certo valor, né? E esse trabalho eu sei que ele vai ser positivo, porque eu vou pegar um valor maior e subtrair do valor menor. Então veja só, quando nós temos um ciclo no sentido horário, olha só, aqui não é horário, ele foi, voltou, está no sentido horário, esse trabalho desse ciclo ele é positivo. Veja só. Por quê? Porque o trabalho na expansão ele é maior do que o trabalho na compressão. Quando for a situação contrária, aí nós vamos ter o trabalho negativo. Ou seja, vamos ver bem aqui nesse cantinho. Se eu tiver, olha só, aqui volume, pressão, se eu tiver o trabalho, primeiro, vamos pegar dois pontos C e D. C e D. Se o trabalho, a expansão, foi nesse sentido aqui, olha só a expansão, né? Foi nesse sentido, e a compressão foi na volta, foi por aqui, você percebe que o ciclo está no sentido anti-horário. Resultado, veja só, na expansão, nós teríamos essa áreazinha aqui para calcular, um trabalho pequeno na expansão. Já na compressão, na volta, nós teríamos esse outro trabalho aqui para calcular. Olha só, que seria maior. Quando eu subtraio um do outro, o que vai sobrar? Vai sobrar essa região aqui do ciclo, achuriada aí de vermelho, tá certo? Então, nesse caso, como a compressão é maior do que a expansão, nós vamos ter uma situação aqui, olha só, de trabalho negativo. Ou seja, você pode agora fixar a ideia da seguinte maneira. Todas as vezes, tá? Lembre-se disso, ó. Todas as vezes,
certo? Todas as vezes que acontecer de o trabalho ser no sentido anti-horário, olha só, anti-horário, esse trabalho vai ser negativo, quando for no sentido anti-horário. E quando for um trabalho no sentido horário, ele vai ser positivo. Lembre-se disso, tá bom? Tudo bem, pessoal? Ótimo! Bem, lembrando que no canal Show de Física você vê sempre mais, né? Estão lembrados disso? O canal, o Show de Física, ele elucida a física, então você vê sempre mais. Vamos observar mais uma coisa aqui. Olha só, no gráfico pressão versus volume de uma transformação cíclica, eu posso, por exemplo, ter uma transformação isobárica, que o gás vai da posição A para uma posição B. Então veja, a pressão constante, né? Olha a região aqui que nós temos de A para B, na pressão constante, o volume aumentou aqui um pouquinho, né? Vamos dizer que o volume esteja em metros cúbicos, tá? Digamos que aqui seja só 2 e aqui passou para 6 metros cúbicos, tá? Então veja, a pressão, vamos dizer que a pressão esteja aqui em Pascal. Pascal, o que é o Pascal? É o Newton por metro quadrado. Lembre-se bem, Pascal é o Newton por metro quadrado. Então vamos dizer que é quantos pascais? Vamos dizer que seja 2 vezes 10 elevado a 5 pascais, tá bom? Resultado, você vai perceber aqui que dessa maneira eu posso calcular a pressão por essa área total, ó. Vamos calcular aqui na área total. Eu vou ter, a pressão não, desculpe, o trabalho, né? Eu posso calcular o trabalho. Vamos chamar o trabalho AB. Esse trabalho AB vai ser o quê? A pressão vezes a variação do volume, né? Pressão vezes variação de volume. Quanto é que será então essa pressão? A pressão é 2 vezes 10 elevado a 5. E a variação do volume variou de quanto? De 2 para 6, variou 4, né? Houve uma variação aqui de 4. Resultado, eu descubro que o trabalho de A até B, ele vai ser 8, 4 vezes 2 dá 8, vezes 10 elevado a 5. Qual a unidade no SI? Joules. 8 vezes 10 elevado a 5 joules. E o que? Positivo, né? Isso foi positivo. E olha só, é uma transformação isobárica, eu posso usar essa equação, pressão vezes variação de volume, porque é isobárica, certo? Digamos que depois disso, o gás foi para um ponto C bem aqui, digamos, onde nesse ponto C eu tenho uma pressão de 1 vezes 10 a 5 Newton por metro quadrado, Pascal, certo? Então nesse ponto, ó, o gás sofreu aqui, olha só o que ele sofreu, ele não sofreu nenhuma compressão, ó, não houve compressão, mas houve uma redução da pressão aqui, por conta de haver aí, por exemplo, uma diminuição de temperatura, aí diminuiu a pressão, tá certo? Então, resultado, teve trabalho realizado aqui, veja, se não houve variação de volume, não tem trabalho realizado, então veja que o trabalho de B até C, olha só, é nulo, porque nós temos uma transformação isocórica, né, a volume constante, tá bom? Então, o trabalho é nulo. Mas digamos que o gás ele sofreu um ciclo. Daqui ele voltou ao ponto A. Olha só, voltou ao ponto A, certo? Quando o gás retorna ao ponto A, nós podemos agora calcular, ó, a área dessa figura aqui, certo? Houve aí uma compressão, diminuiu o volume, tá? Mas a pressão não foi constante, então eu não posso usar essa equação. Eu só uso essa equação aqui quando a pressão é constante. Se eu não posso, como é que eu vou fazer? Eu vou calcular a área de C para A área de quê? Desse trapézio. Então vamos lá, o trabalho de C para A vai ser a área do trapézio. Como é que é a área do trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2, né? Quem é a base maior? 2 vezes 10 a 5. 2 vezes 10 a 5, mais, quem é a base menor? 1 vezes 10 a 5, 1 vezes 10 a 5, vezes a altura, quanto é a altura aqui? Olha só, 4, de 2 para 6, 4, sobre 2.
Aí eu descubro que o trabalho de C para A vai ser quanto? Nós vamos ter 4 por 2 dá 2, e 2 mais 1 dá 3, vezes 2, 6, então vai ficar 6 vezes 10 elevado a 5 joules. Mas tenha cuidado, eu deixei o espaço ali de quê? Do sinal. Aqui não é uma compressão, é uma compressão, melhor dizendo, só uma compressão. Se é uma compressão, então esse trabalho é negativo, negativo, não esqueça. Esse trabalho é negativo porque ali eu tenho uma compressão, beleza? Ótimo, então eu já sei o trabalho de C para A. Resultado, quem vai ser o trabalho total aí no ciclo termodinâmico? Vai ser a soma de todos esses 3 trabalhos, tá? Em todo o ciclo. Então o trabalho do ciclo é isso aqui, ó. É esta área dessa região aí, tá? Que eu poderia só calcular a área do triângulo, posso, mas eu resolvi fazer assim para que nós compreendamos. Então vai ser o trabalho de A até B, mais o trabalho de B até C, mais o trabalho de C até A. Resultado, eu vou somar 8 vezes 10 a 5, com 0 e com menos 6 vezes 10 a 5. Somando tudo isso, eu vou ter o quê? 2 vezes 10 a 5 joules. E olha só, eu tenho um trabalho positivo. Um trabalho positivo. E por que que deu positivo e tinha que ser positivo? Porque o trabalho é realizado num ciclo, no sentido horário. Lembra que a gente falou agora há pouco? Então, quando o ciclo é no sentido horário, esse trabalho é positivo. Ok, pessoal? Então é isso aí. Você sabe que o canal O Show de Física mostra muito mais para vocês. Elucida a física. Está aí. Trabalhamos as transformações termodinâmicas e o ciclo termodinâmico. As transformações abertas e fechadas. Tudo bem? Então, deixe seu like, ative o sininho, continue assistindo o nosso canal, que nós estamos fazendo ótimos vídeos somente para você. Tem vídeo de prática, tem vídeo teórico e tem vídeo de exercícios, ok? Um forte abraço, tudo de bom e até logo mais. Tchau!